Como vocês estão observando, nós estamos na 6ª aula sobre unidades. E muitas vezes vocês têm, né, que saber, né, as leis físicas, ou no caso as leis, né, provenientes da química. Tá? E lei não se demonstra. Agora, existem, né, as consequências da lei. E hoje nós vamos falar sobre pressão de um gás ideal, certo? Ou um gás ideal de uma forma geral. Não é líquido, tá? Nós hoje vamos nos ater somente em gás, tá? Você tem o gás hidrogênio, tem o ar, certo? Tem o oxigênio, tem o nitrogênio, tá bem claro isso? Então preste atenção que atentem, né, para o seguinte fato: nós estamos tratando de gás e vamos ver o que é um gás ideal. Agora observa só uma coisa, olha o efeito da pressão atmosférica, né? Por exemplo, pressão, né, no caso, né, a pressão, né, a unidade vai ser força sobre área, né? Pressão é força sobre área. Qual unidade? No sistema internacional, SI, né, a força é dada em newtons e a área é dada em metro quadrado. Olha só, olha uma pressão que atua, né, no nosso dia a dia e vocês não percebem. Olha só, vou pegar aqui, tá? Um copo cheio d'água, certo? O que eu vou fazer? Ó? Vou girar esse copo, né? Aqui eu tenho um plano, certo? E olha só o que vai acontecer. Olha só, aqui você tem o copo, né, e a água, tá? Aí você tem aqui, ó, a água não desce. Por quê? Quem está segurando, né, essa água no copo não é a pressão, é a força devida à pressão atmosférica, certo? Então, é um teste que vocês podem sentir, né, o que a pressão atmosférica faz. O que segura não é a pressão, o que segura, no caso, né, é a força, tá? É a força devida à pressão. Tá? Força é Newton, tá? O que está segurando aqui são os newtons, né? A força, tá? E a pressão é a pressão atmosférica. Tá claro? Vou colocar ali no quadro para vocês entenderem bem. Olha só. Eu tenho, né? Eu tenho o copo, né? Tenho o copo, certo? Aqui eu tenho o copo, né? Tá fechado aqui, certo? Aqui eu tenho a água, né? E aqui eu tenho aquele plano segurando, tá? Aqui eu tenho a água, vou colocar aqui, ó. Aqui eu tenho a água está aqui, ó, certo? E aqui eu tenho, né, a minha, no caso, né, essa folha, né, segurando essa água. Olha só. Por que a água não cai? Tá? Vou colocar a água aqui. Aqui, né, é o meu H2O, pronto. Né? Vou desenhar a água aqui, ó, para vocês entenderem bem. Ó. Aqui é a água. Olha só. Vocês vão aprender muito, tá? Quando nós fizermos exercício de física. Quando vocês analisarem, no caso, né, um corpo caminhando, certo? Um corpo, um pêndulo. Olhem sempre, atentem bem o que nós chamamos de sistema, tá? Aqui, no caso, meu sistema, o sistema é a água. Tudo que está fora do sistema nós chamamos, né, de vizinhança, tá? Se o meu sistema é a água, o copo, certo? A terra, aqui está a terra, ó. A terra, repara só, a terra, ó, aqui é a terra, ó.
ela está atraindo, a Terra está atuando à distância, tá? Ela está atraindo, né, a água, né, com peso. Aqui eu tenho peso, ó, né, uma força peso, né? Peso, aqui é peso, né, igual a massa da água vezes a aceleração da gravidade. Aqui é a massa da água, certo? Até vou colocar até o vermelho aqui, ó. Massa da água, né? Esse é meu sistema. Ó, eu tenho que olhar quais são as forças que atuam sobre o sistema. O que atua sobre a água? Olha só. A Terra, nós chamamos, né? Nós chamamos força à distância, tá? Por exemplo, quando você dá um mergulho numa piscina, certo? Imagine, você está dando um mergulho na piscina. Repara que a Terra te atrai, certo? Ela não está em contato com você, certo? É chamada força de campo ou força de volume, tá? Por exemplo, a força gravitacional, ela atua em todo o seu corpo. Ela não atua na superfície. Já, por exemplo, quando você está, né, imagina, você está na piscina. Quando você dá um mergulho na piscina, a água, no caso, ela atua com uma pressão no seu ouvido, tá? Ela não atua no teu estômago, né? Não atua dentro da sua cabeça. Ela atua na superfície. Então, força devida à pressão, isso aqui é importante. Força devida à pressão. Presta atenção aqui, muita gente confunde. Eu não estou dizendo que pressão é força. É a força devida à pressão, né? No caso, é de contato. Contato ou chamada de superfície. Certo? É a força devida à pressão, é a chamada força de contato ou de superfície. Outra força de superfície. Quando você caminha ou quando você dá um mergulho na água, tá? Você sente uma resistência, né, ao seu movimento, que é chamada força de atrito, né? O atrito, né, força devido à pressão, né, ó. Também a força de atrito. A força de atrito, ela atua na superfície. Olha só, você tem aqui uma mesa. Aqui você tem um bloco. Ó. Quando você arrasta o bloco para lá, né, você sente que existe uma força de atrito, né, contrária ao movimento. Né? Ó. Você vai para lá, o atrito está para cá. Né? Por que está para cá? Ele tende a retardar o seu movimento. Então a força de atrito, ela atua onde? Na superfície. Já a Terra, ó, ela atrai esse bloco com uma força peso para baixo. Ela atua à distância, certo? Então força, ela atua em todas as moléculas dessa substância, tá? Mas nós estamos preocupados aqui, certo? Em saber o que está segurando isso aqui. Repara, nós temos sobre a água, ó, meu foco é a água, tá? Por que não está caindo, né? Porque nós temos aqui a pressão, a força devida à pressão. Isso aqui é força força, né, do ar devida à pressão atmosférica. Então, aqui eu tenho minha força, né, devido à pressão atmosférica. Vou colocar para cá, ó. Isso aqui é força devido à pressão atmosférica. Ela se equilibra, né? Nós não vimos que a água fica equilibrada? Então essa força devido à pressão atmosférica é equilibrada pelo peso. Isso está escrito aí. Tá claro? Quando a gente isola o sistema, que é a água, tudo vai ser vizinhança. A Terra vai ser vizinhança, a pressão
a pressão que o ar vai fazer, né, sobre essa placa aqui, né, certo? Essa força é força de contato. Essa força peso, né, ela é uma força de volume, uma força à distância. E ela se equilibra. Tá? Então você vê que a pressão atmosférica está atuando. Certo? Repara, olha só. Por que a pressão atmosférica, certo? Ela tende a comprimir todo o teu corpo, todo o contato. Mas internamente, você tem uma força devido à pressão interna que equilibra, certo? Então, ó, a pressão interna, né? A pressão interna, né, do teu corpo, né? Ela atua na superfície por dentro do seu corpo, ela equilibra a pressão, a força devido à pressão externa, tá? Então você tem uma ideia aqui bem clara, certo? O que está segurando essa água aqui? Evidentemente, se você tira, né, essa tampa, né, a água cai, tá? Ela escoa. Tá bem claro? Só você entender, tá, o que acontece com a nossa pressão aqui, tá? Quando você fizer aplicar, né, as leis da mecânica, você tem que isolar o sistema, tá? Para você ver quais as forças que atuam sobre o sistema. Aqui, ó, são as forças que atuam sobre esse bloco d'água, tá? É muito importante. Eu vou até, né, realçar isso aqui para não fugir muito dessa parte do gás ideal. Olha só, olha só. Suponha que eu tenho um bloco sobre uma mesa. Aqui é um bloco, tá? Esse bloco, ele tem, isso aqui, suponha um bloco de metal. Esse bloco tem uma massa M, tá? Vamos supor, massa de 10 kg, tá? Ele está parado, né? Está estático. Bloco estático. Não tem movimento. Olha só, ó, analisar as forças que atuam, olha só, sobre o bloco. Olha só, isso é importante. Ó, sobre o bloco, tá vendo aqui? Para eu enxergar quais as forças que atuam sobre o bloco, tá? Então isso aqui, ó, o bloco vai ser o meu sistema. Tudo que não for o bloco é chamado de vizinhança, tá? Ó, vamos supor, vizinhança. Isso aqui é muito importante. Quem é a vizinhança, né? Vou colocar aqui, ó, tudo que não for bloco. Então o que eu vou fazer? Certo? O que eu vou fazer? Como vocês estão gravando, como está gravado, né? Eu posso fazer assim, ó, vou analisar as forças, né? Então olha só, o que eu vou fazer? Ó, eu vou isolar o bloco. Essa é a técnica agora. Porque eu quero saber as forças que atuam sobre o bloco, né? Aqui, ó. Então eu vou isolar o bloco. E verificar as forças que a vizinhança atua sobre ele. Ele quem? Bloco, né? Essa é a técnica, ó. Eu quero ver as forças que atuam sobre o bloco. Eu vou isolar o bloco.
Então vamos lá. Vou pegar esse bloco aqui, vou isolar aqui, ó. Isolei o bloco, né? Agora eu vou ver as forças que a vizinhança atua sobre ele. Quem é a vizinhança? Ó, quem é a vizinhança? Ó. Quem é a vizinhança? Ó. Nesse caso, é a Terra, né? A Terra. Então, vou colocar assim, a Terra. E quem mais? A mesa. Né? Essa aqui é uma mesa, ó, uma mesa. Olha como é que é fácil. O que a Terra faz com o bloco de massa M? Né? Ela aplica uma força, peso, igual a massa vezes G. Por quê? A aceleração gravitacional G, né, tá? Aproximadamente é 9,8, tá? Mas nos cálculos você pode 10 metros por segundo ao quadrado. E minha massa, né, é 10. Ó. Eu vou colocar aqui, ó, 10 quilogramas. Então a força peso, né, é mg, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, meu peso vai ser igual a 10 quilogramas vezes, né, vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Então minha força peso é de 100, atenção aqui, ó, 10 vezes 10 é 100. Quilograma, metro segundo ao quadrado é Newton. Essa é minha força peso. Então minha força peso, né, ela tem, vou apagar aqui, né, 10 newtons. Está isolado aqui, ó. Isso aqui mede 100 newtons. Ora, isso é que a Terra atua sobre o bloco, né? Ele não cai por quê? Porque a mesa atua de uma força contrária, porque ele está parado, né? Então, ó, aqui você tem, né? Ó, aqui você tem a força normal, né? Isso aqui, ó, força normal à mesa. Então, ó, vou chamar de força normal, tá? Geralmente eu chamo de N, tá? Força normal, não é Newton não, tá? Então, olha só, agora eu vou fazer a soma, não está equilíbrio, ó? Mais N menos 100 igual a zero. Então, a força normal, que a mesa atua sobre o bloco, atenção, força normal à mesa, essa força é de contato. Ó. Essa força peso é força de campo, ela atua à distância, é força de volume, tá? Ela atua a força peso atua, né, em todas as moléculas. A normal não, a normal só atua aqui, ó, só de contato. Então a força normal é de 100 newtons, tá? Então isso é muito importante para explicar, isso tudo para explicar por que a água, né, o peso da água equilibra a força devido à pressão atmosférica. Repare que eu tenho o maior cuidado de não chamar a pressão de força. Tá? Ah, vou aplicar uma força aqui dessa pressão. Não é. Você vai aplicar a força devido à pressão. Por quê? Por quê? Tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui, ó? Ó, ó. Olha nossas aulas de unidade. Força é igual aqui, vamos ficar em cruz aqui, ó. Ó, força, pressão não é força sobre área, né? Então força vai ser igual a pressão vezes a área. Só multiplicar em cruz, ó. Vou colocar até com letra maiúscula para ver que ela vem daqui, né? É isso aqui que você vai aplicar a lei de Newton. Você não vai aplicar a lei de Newton na pressão. A lei de Newton diz, um corpo em equilíbrio, o somatório das forças que atuam sobre a tensão, isso foi o que o Newton falou, tá? O somatório das forças que atuam sobre o sistema, né, tem que ser igual a zero. Quem é meu sistema? Eu isolo meu sistema.
né? Quem é a vizinhança? É tudo que não pertence ao sistema. É claro? Tá? Então, só para alertar, né, que pressão não é força. Pressão é força sobre área. Tá? A força é pressão vezes área. Tá? Então vamos ver aqui. Vamos voltar aqui ao gás ideal. Porque a ideia desses vídeos, tá, não é eu falar muito fisicamente, tá? A ideia é você se preocupar com as unidades, tá? Olha só, então vamos lá. Geralmente, atenção, quando eu falo geralmente, né, que não são todos os casos, né? Geralmente, quer dizer, a maioria dos casos, toda vez que são formuladas leis, né, as leis não se demonstram. Tá? Você vai para o laboratório, você desconfia, né, e começa a fazer o experimento. Olha só que interessante, olha que interessante. Você tem um gás. Vamos supor assim, você tem o gás O2. É um gás. Tá? Vamos fazer o seguinte teste. Eu vou pegar a pressão atmosférica, depois nós vamos ver isso direitinho. Tá? Eu vou pegar a pressão atmosférica, um determinado volume, certo? Um determinado número de mols e uma temperatura. Atenção, nós vamos entrar agora, isso é muito importante, tá? Quando você trabalha no sistema SI, tá? Essa temperatura aqui, eu vou colocar um símbolo nela. É temperatura Kelvin, não é graus Kelvin não, é graus centígrados, graus Fahrenheit. Essa temperatura Kelvin vai ser 273, geralmente 273,15, tá? Mais graus centígrados, tá? Por exemplo, se eu tiver 27 graus centígrados, somando 27 aqui, vai dar 300,15, tá? Eu até vou aumentar aqui, ó. Isso aqui é graus centígrados, tá? Por exemplo, 30 graus centígrados, né? Quantos kelvins tem? Soma 273,15 mais 30, né? Vai dar 303,15, tá? Então, você só trabalha na física ou na química com Kelvin. Não trabalha com grau centígrado, tá? Grau centígrado foi idealizado pelo homem, né? Depois eu falo sobre isso. Então vamos lá, eu tenho aqui PVNK, certo? Aí esse aqui é um número, só colocando aqui, isso aqui é um número de mols. Todo mundo sabe que é número de mols, né? Por exemplo, coincidência, o oxigênio, né? Eu vou na tabela periódica, né? O O, né? O que é o O? Né? 1 mol de O, né? 1 mol. Eu esqueço um mol aqui. Isso aqui, você olha na tabela, está lá o número 16. Está lá, só ver. O que isso representa que não está claro nas tabelas? Isso aqui é 16 gramas por mol. O que é o mol? Mol é uma quantidade, né? Muito grande, né? 6,02 vezes 10 a 23. Para os cálculos, né, no vestibular e tal, você usa 6, tá? Aproxima. 6,02, 2 é 2 centésimos, né? 6 mais 2 centésimos. Você pode abandonar, geralmente abandona o 0,2. Então, você tem aqui gramas por mol, o O, né? O O2 vai ser esse mais 16 gramas por mol, né? Então vão ser 32 gramas por mol, tá? Isso aqui, né? Isso aqui é o mol. Se eu tiver N igual a 2,
né? 2 mols de O2, eu vou ter 64, né? Certo? Se eu tiver 3, eu vou ter 3 vezes 2, 6, vou ter 96. Se eu tiver meio mol, né? Quer dizer, meia dúzia você sabe, né? Dá 6. Meio mol vai dar 6,02 por 2, né? Vezes 10 elevado a 23. Que você trabalha com mol pensando na dúzia, tá? Tudo bem. Ou na dezena. Então, ó, N é o número de mols. Vamos colocar um Szinho aqui. Tá? V é meu volume. P, o que vai ser meu P? Né? Olha a última aula, tá? É Newton por metro quadrado, que é chamado de Pascal. PA. Só para relembrar, PA é Pascal. Certo? Isso aqui que é Pascal. 1 Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Vamos fazer um experimento. Tá? Eu vou fixar, tá? Fixar. Ó, experimento. Fixar. Ó, P, V, N e a temperatura. Vou fixar. Certo? E vou fazer o seguinte, eu vou levar para aqui, ó. Vou pegar uma outra caneta aqui. Olha só, eu estou fazendo um experimento, tá? Olha só, depois vocês vão entender por que eu estou fixando esses 4 aqui, ó, tá? Tem o mesmo valor. Aí eu venho aqui, tá? E faço o seguinte. Vou colocar o PV aqui, certo? E o NTK aqui, tá? Aí, olha só, eu multiplico PV, divido por NTK. O exemplo, né? É P igual a tantos newton por metro quadrado, V igual a tantos metros cúbicos, N igual a 3 mols e TK igual a 300 Kelvin, tá? Aí eu vou meter um número aqui, ó, né? Se eu tenho esse, eu tenho um número aqui, tá? Eu vou chamar esse número aqui de R barra, tá? Eu vou encontrar para esse número, presta atenção, tá? Vou encontrar aproximadamente 8,32. É 3,1 alguma coisa. Eu encontrei. Isso aqui, atenção, para o O2. Para o O2. Tá? Agora, olha só. Eu vou continuar com os mesmos valores, por exemplo, e vou fazer para o N2. Por exemplo, se aqui eu usei 3 mols, vou usar 3 mols aqui. Se aqui eu usei 300 graus, vou usar 300 graus, 300, não, Kelvin não é grau. Se eu usar 300 Kelvin, vou usar 300 Kelvin aqui. Minha pressão de tanto Pascal, eu vou usar ali. Eu fixei esse valor. Eu só mudo o gás. Tá? Então, por exemplo, aqui, coincidência, né? Não me interessa calcular. Mas o N é 14, né? O N, né, é 14, certo? O C, carbono é 12, N é 14, o enxofre é 32, tudo, mas eu não sei a tabela toda não, tá? Então vamos lá. De tanto usar. O N é 14, então aqui eu vou ter 28 gramas por mol. Né? Porque eu vou lá na tabela, né? Vejo 14 lá, aqui é N2, vai dar 28. Mas não interessa aqui não. Atenção. Aqui eu não estou trabalhando com gramas por mol. Atenção, isso aqui, né? Isso aqui é chamado, né? No caso, né? É massa molar, né? Isso aqui, ó. Isso aqui. Aí eu fui para o N2,
achei o mesmo valor. Eu fui para outro gás, ar, por exemplo. Fiz o teste, achei o mesmo valor. E assim sucessivamente. Então, esse 8,32, isso aqui é chamada, isso aqui, ó, constante universal dos gases. Gases ideais. Gás ideal é que obedece a essa lei aqui, ó. Tá? Então isso aqui independe do gás, por isso é chamada constante universal dos gases. Tá? Isso aí veio através de experimento. Tá? Agora observa só um detalhe importante. Olha só, olha só. Nós estamos vendo unidades, né? Qual é a unidade dessa constante aqui? Olha como é que... Agora eu quero olhar a unidade. Vou apagar aqui tudo aqui. Olha só, vou apagar aqui. Olha só. Vamos ver a unidade do meu R. Tá? Quero ver a unidade. O numerador. Né? Vamos lá. Eu passo assim, ó. Eu já sei o valor, tá? 8,32. 8,32, ó. O quê? No sistema SI, né? Sistema SI. Então vamos lá. Qual é a unidade de pressão? Tem problema. Ó. Vai ser newtons por metro quadrado. Não é? Aqui, ó. Aqui não é pressão? Qual é a unidade de volume? Metro cúbico. O N é mol. Número de mols. E o T? Bota assim, ó. Kelvin. Ou Kelvin, temperatura Kelvin. Tá? Isso aqui é a temperatura Kelvin. Ou bota T índice K ou bota só K. Olha que interessante. Presta atenção aqui. Ó, olha só. M ao cubo dividido por M ao quadrado, meu Deus, né? Aqui eu corto, ó, M ao quadrado com M ao cubo, sobrou M em cima, né? Certo? Então, aqui eu tenho Newton metros, né? Sobrou o metro. Eu vou colocar até o vermelho aqui para ficar bem claro, para você enxergar bem, ó. Newton metro sobre mol Kelvin. O interessante, né? A vantagem, quando você tem um estudo sequencial, tudo que está aqui e depende do que você viu anteriormente, cada vez você fixa mais o que você viu anteriormente. Essa é a vantagem, né? É assim a matemática, né? A matemática ela tem uma grande vantagem. Por exemplo, quando você estuda num determinado nível, toda a base anterior te ajuda para você resolver aqueles problemas ou aquele assunto naquele nível. Por isso que é bom por um lado e é ruim pelo outro. Se você tiver um buraco de dúvida aqui, ó, e aqui em cima você precisar do que está aqui embaixo, é um desastre. Aí você começa a dizer popularmente, meu Deus, que matemática horrível. Você vê por aí, eu quero tudo, menos matemática. Por quê? Porque você tem um buraco muito grande aqui embaixo, né? É como um prédio, né? Você fica cuidando do 10º andar, né? E os pilotis, né? Todos eles prontos para cair. Não adianta você reforçar o 10º andar. Matemática não acontece com história, com geografia, com filosofia, certo? Não quer dizer que elas sejam piores ou melhores que a matemática. São diferentes. Mesma coisa da física. Olha o que nós já usamos. O que é Newton metros? É joule. Olha lá. O trabalho, ó, força vezes distância. Então, mol Kelvin. Pronto. Então, meu R, a unidade do meu R
vai ser Joule por mol Kelvin. Pronto. Você não vai se apavorar. Tá? Quando você vê esse número com essa unidade, você não vai. Ela veio da onde? Ela veio a unidade dessa constante universal dos gases, né? Vai ser Joule, trabalho por mol, temperatura Kelvin. Então, eu posso escrever que a lei dos gases ideais é pressão vezes volume igual ao número de mols, constante universal dos gases vezes temperatura em Kelvin, né? Ou K, certo? Então isso aqui, né? Olha só, quando eu estava ensinando isso, né, no curso que eu dei de mestrado e doutorado, o aluno me fez a seguinte pergunta: professor, o senhor fixa P, V, N e TK, temperatura Kelvin. Isso é fixo. Ora, o que muda no seu experimento? Né? Certo? Olha só, aqui eu deveria colocar, não tem problema. Por exemplo, se eu estiver trabalhando, né, com o oxigênio, eu vou colocar N do O2. Se eu estiver trabalhando com nitrogênio, eu vou colocar N do N2. Se eu estiver trabalhando com o ar, né, vou colocar N do ar, né? E assim sucessivamente. Tá? Evidentemente, esse número sendo fixo não implica que os parâmetros que entram no experimento são iguais. Vamos ver, olha só. Vou apagar aqui, olha só. Vamos pegar o O2. Vou fazer um experimento com O2, tá? O N é constante. Então vou pegar um para cada um, tá? Aqui é um mol. Pronto. O que é, no caso, o O2? Né? O O2, né, a massa molar dele, né, é 32 gramas, né, por mol. Isso é a massa molar. Tá? Olha só, se eu estou trabalhando com 1 mol de O2, agora sim, ó, eu estou trabalhando com 32 gramas. Né? Da mesma forma, 1 mol de N2, eu estou trabalhando, né? O N é 14, 28, né? 28 gramas. Aqui é grama, porque é 1 mol vezes, aqui ó, isso aqui ó, né? Vai ser o quê? Qual a massa molar, né, do nitrogênio, né? No caso, né? Vai ser 28 gramas por mol. Se eu trabalho com 1 mol, né, eu cancelo, dá 28 gramas. 1 mol de ar, né, experimental, é 29 gramas. Né? Atenção, eu ali estou trabalhando no SI. Então isso aqui seria, né, 0,032 quilogramas. Aqui seria, né, 0,028 quilogramas. Tá? E aqui 0,029 quilogramas. Não esqueça disso. Tá? Isso aqui, né, olha só, 1 mol de O2 contém quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23, né? Certo? Cada um desses possui a mesma quantidade de moléculas. Mas por que o experimento é diferente? Porque a massa é diferente. Tá? Com essa massa diferente, eu obtive a mesma constante universal dos gases. Entendeu? É um detalhe muito importante. Tá? Eu fixo o número de mols, não quer dizer que o experimento, né, para PV e TK constante, quando eu fixo o número de mol, não quer dizer que um experimento use os mesmos valores do outro, etc, etc. Tá claro? Tá bem claro. Tá? Vamos fazer esse exercício aqui. Achar a massa no sistema internacional, atenção,
de 3 mols dos seguintes gases: oxigênio, nitrogênio e ar. Então vamos lá. Olha só, né? Pela tabela periódica, né? A massa molecular, atenção aqui, ó, a massa molar, né? Do O2 é, eu vejo na tabela periódica 16 gramas por mol. Como tenho 2, vão ser 32 gramas por mol. Então a massa molar é 32 gramas por mol. Ora, como eu tenho 3, né? Isso aqui implica, né, que a massa M do O2 vai ser igual a N vezes a massa molar, né? Isso aqui é um número de mols, 3, aqui é a massa molar, né, que é 32, tá? É igual, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, o quê? Gramas. Só que eu quero no SI. Então isso aqui é igual a 0,096 quilogramas. Da mesma forma, né, ó, massa molar do N2 é 28 gramas por mol. Por que 28? Eu vou na tabela periódica, né, olho lá, 14 gramas por mol. Se eu tenho 2, né, vão ser 28, certo? Isso aqui implica que a massa do N2 vai ser igual ao número de mols vezes a massa molecular. Vou colocar o O2 aqui, ó, massa molecular do N2, que vai ser igual a 3 vezes 28. 3 vezes 8, 24. 3 vezes 2, 6, igual a 2, 8. O quê? Gramas, que é igual a 0,084 quilogramas, certo? Então vamos lá. 3 vezes 8, 24. Agora a mesma coisa, do ar, né? A massa molar do ar, né, é 29 gramas por mol, certo? Isso aqui implica que a massa do ar, né, que é igual ao número de mols vezes a massa molar do ar, certo? Então vai ser igual, no caso, a 3 vezes 29, 3 vezes 9, 27, né? 3 vezes 2, 6, 8 gramas, que é igual a 0,087 quilogramas. Pronto. Tá bem claro? Então, a massa, olha só, massa de um gás específico, tá? Ou O2, ou N2, ou o ar, ou outro qualquer, ou hidrogênio, né? A massa vai ser igual ao número de mols vezes a massa molar, né? Que é massa molar. E aqui é o número de mols. Isso mostra, né, certo? Embora o 3 seja o mesmo, né, 3, 3 e 3, né, o experimento envolve, o experimento envolve, né, mesmo número de moléculas, porque tem o mesmo número de mol, mas as massas são diferentes, né? Então eu estou fazendo experimentos com massas diferentes, mantendo a pressão constante, o volume constante e a temperatura em Kelvin constante. Estou variando a massa, aquele negócio que eu sempre falo, né? Uma dúzia de uvas, né? A massa de uma dúzia de uvas não é igual à massa de uma dúzia de melancia, né? Certo? Então, o número de moléculas, embora seja, o número seja o mesmo, né? A molécula do oxigênio, né, não possui a mesma massa, né, da molécula do ar, ou da molécula do nitrogênio, do hidrogênio, etc. Tá bem claro? Só para ficar bem mais claro, certo? Bem mais claro,
certo? Por exemplo, se eu quiser, né? Se eu quiser achar a massa, por exemplo, olha só que interessante, olha só. Olha, as coisas ficam fáceis, né? Tudo fica fácil quando você vai entendendo, né? Puxando o fio da meada, certo? Ó, olha só, achar a massa, certo? No SI, por exemplo, de 5 moléculas do oxigênio. Quero achar a massa de 5 moléculas. Olha que interessante, olha como é que é fácil, é muito fácil. Olha só, você sabe, tá, que o O2, né, a massa molar do O2, tá, eu vou escrever, né, massa molar, né, para ficar bem repetido, né, massa molar do O2 vão ser 32 gramas por mol, né? 32 gramas por mol. Olha só, 1 mol, né, de O2, ou 1 mol de uva, ou 1 mol de banana, né? 1 mol, né, corresponde, vou aproximar, tá? 6,02, vou colocar 6, vezes 10 a 23 moléculas, né? De quê? Ou de O2, ou de uva, né? Isso aqui, 1 mol. Agora observa só, olha só, 1 mol de O2, atenção agora, isso aqui possui que massa, hein, gente? Não tem problema aqui, ó. Eu vou multiplicar, né, o número de mols vezes a massa molar. Ó. Aqui eu quero 1 mol. 1 mol vezes, né, 32 gramas por mol. Ó, cancela aqui, né? Então, olha só, a massa de 1 mol são 32 gramas. Então, ó, 32 gramas corresponde a esse número de moléculas, certo, do oxigênio, né? Uma regra de 3, bem, né? Ó, 32, né, gramas possui 6 vezes 10 a 23 moléculas. 5 moléculas corresponde a X. Pronto. Acabou. Tá? Só para simplificar, eu vou colocar 6 aqui, tá? Só para simplificar. Então vamos lá. Esse por esse é igual a esse vezes esse. Então X vai ser igual. Quem está colado no X, ó, quem está colado no X, ó, é esse número, né? 6 vezes 10 a 23, né? Está colado no X. E a multiplicação em cruz, né? Vou colocar 6 aqui só para simplificar, tá? 6 vezes 32, certo? Cancela, né? Isso aqui vai ser, ó, atenção, ó, 32 vezes 10 a menos 23 gramas. Atenção. Olha só, 6 molequinhas, né? Ó, olha, isso aqui é 1 sobre 10 a 23, já imaginaram? Vai ser 0,00000, ó, isso aqui, bem pequenininha, certo? Atenção, não multiplica 32 por 10 não, hein? Primeiro tem que fazer o expoente, né? Ó, 3 vezes 2 ao cubo, pelo amor de Deus, né? 3 vezes 2 ao cubo, não. É 3 vezes 8. Primeiro você faz a potência. Cuidado aqui, tá? Agora, 1 grama, né, corresponde a
1 sobre 1000 do quilo, né? Certo? Não é? Tá lembrado da escadinha aqui, ó? Eu estou no grama aqui, ó, divido por 10 decagrama, divido por 10 hectograma, divido por 10 quilograma, divido por 1000. 1000, né? Então, isso aqui, ó, eu vou dividir por 1000, certo? Então, aqui vai ser 10 elevado a 26, certo? Quando eu passar para cima, vai ser 10 elevado a menos 26, tá? Porque o 10 a 3, tá certo? Tá bem claro? Ó, 1 grama, até faço assim, eu posso fazer assim, ó, bem claro, ó. Eu vou escrever aqui, tá? Para ficar bem nítido para vocês, ó. Olha só. Olha como as coisas são fáceis, é só saber o que está fazendo, ó. Então, meu x, ó, vai ser igual, né, a 32, 10 elevado a menos 23, certo? Ou 32 sobre 10 a mais 26, não tem problema. Grama, o que eu vou fazer? Eu vou apagar o G, né? Colocar aqui 1 sobre 1000 do quilograma. Né? Isso aqui é 10 elevado a 3, né? Passa para cima com 10 a menos 3. Então, x igual a 32, 10 a menos 26, o quê? Quilograma. Por quê? Porque eu pedi no sistema SI. Repara, entre aspas, né? A maldade da pergunta. Ele não fala assim, ó, achar a massa de 6 moléculas do oxigênio em quilogramas. Ele não fala. Ele fala assim, achar a massa do oxigênio no sistema internacional. Ó, se você não sabe, né, quais são as unidades no sistema internacional, você vai ficar que nem um tonto ali, né? Certo? Tá claro?